Então, boa tarde a todos. É um prazer receber vocês virtualmente. Estamos na segunda tarde, na segunda sessão do segundo dia da 11ª Senarte. Né? Nós temos três trabalhos hoje, à tarde, de três trabalhos diferentes, e eu vou começar chamando os expositores. Os alunos terão 5 minutos para apresentar o trabalho e os dois avaliadores terão 15 minutos para fazer os levantamentos. Os avaliadores dessa sessão são o professor Adriano Borges e professora Tamires dos Santos. E o primeiro trabalho a ser apresentado é Quantificando o Desperdício de Alimentos para conscientizar e reaproveitar os restos de alimentos na horta escolar. É um trabalho orientado pelo professor Cláudio Bispo, do Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas, de Lagarto. Eu vou compartilhar aqui para vocês, tá? Fique à vontade. Vocês estão visualizando? Sim. Tá certo. Boa tarde, meu nome é Maria Clara, eu estudo no Colégio Estadual Professor Abelardo Romero Dantas. Os meus orientadores são os professores Cláudio Bispo e João Ties, e eu vou apresentar o nosso projeto para vocês, cujo nome é Quantificando o Desperdício de Alimentos para conscientizar e reaproveitar os restos de alimentos na horta escolar. Bom, lembrando que o nosso projeto é apoiado pela FAPTEC. Bom, primeiramente, eu vou começar falando sobre os nossos objetivos. O nosso projeto pretende quantificar os restos de alimentos na horta escolar e, além de quantificar, reaproveitar esses restos de alimentos, gerando adubo orgânico. O adubo orgânico gerado, irá beneficiar outros projetos já existentes na escola, como a eletiva de Horta e Empreendedorismo Social, com o professor Cláudio Bispo, e a eletiva de Jardinagem, com os professores Cláudio Clay e José Carlos. E o nosso projeto também tem como objetivo conscientizar os alunos sobre o desperdício de alimentos e a importância do reaproveitamento. Bom, a pandemia veio de uma forma inesperada e assim nos atingiu em cheio com as aulas suspensas e sem atividades presenciais, dificultou muito o desenvolvimento do projeto. E então a gente precisou nos reinventar e a gente decidiu criar uma página no Instagram, onde começamos a fazer postagem, buscando conscientizar a comunidade escolar acerca do desperdício de alimentos e também ensiná-los a reaproveitar. A gente postou todo o desenvolvimento da horta, desde a plantação, da preparação da terra, né, até a plantação e também a colheita. E também fizemos vídeo falando sobre o tema proposto do projeto, um tutorial de como construir uma composteira caseira, lembrando que a gente sempre quis trazer essa composteira caseira simples, algo fácil, para que todos pudessem reproduzir em suas casas. E também explicamos como utilizar o chorume, o adubo orgânico produzido pela decomposição dos restos de alimentos. Bom, os conteúdos que foram postados no Instagram foi sobre o adubo orgânico, como ele é produzido e quais são os seus benefícios, o que é a composteira, como utilizá-la, quais alimentos podem ser colocados. E além dos posts, fizemos vídeos com passo a passo de como construir a composteira caseira. Também postamos sobre o chorume, o que é o chorume e como utilizá-lo. Bom, eu trouxe algumas fotos com o retorno das aulas presenciais. Iniciamos atividades práticas do projeto, como palestras e reativação das eletivas. Eu trouxe algumas fotos da palestra na escola. A gente levou a uma composteira caseira para os alunos visualizarem melhor, e assim a gente explicou como se constrói. E também falamos sobre a união dos projetos, da eletiva de jardinagem e da eletiva de horta. Aqui eu trouxe algumas fotos da eletiva de jardinagem. E aqui eu também trouxe algumas fotos da primeira aula da eletiva de Horta e Empreendedorismo Social com o professor Cláudio Bispo, onde ele ensinou aos alunos, né, como fazer o sistema de irrigação automatizada utilizando o Arduino. Bom, aqui eu trouxe algumas fotos dos alunos plantando couve e alface na eletiva, com o auxílio do professor Cláudio Bispo. E também do dia da doação das hortaliças para os alunos e funcionários da unidade de ensino.
Lembrando também que a gente já plantou batatas e mais alfaces para distribuir em instituições de lagarto, como asilos e tudo mais, e também para doar aos alunos e funcionários de ensino agora em dezembro, no dia da culminância das eletivas. Bom, e com o retorno das aulas presenciais, alguns protocolos ainda estão sendo seguidos, e dessa forma trocamos a quantificação de desperdício de alimentos na escola por uma coleta realizada pelos alunos voluntários em suas casas. Ou seja, alguns alunos se voluntariaram, alguns alunos da letiva se voluntariaram para trazer esses restos de alimentos de suas casas, para assim a gente poder fazer a pesagem e também utilizar na composteira caseira, para ser transformado em adubo orgânico e chorume. Bom, visto o que foi dito, que possamos continuar conscientizando cada vez mais a comunidade escolar em relação ao reaproveitamento de alimentos. E é isso. Espero que tenha gostado do nosso projeto. Obrigada pela atenção. Eu quero agradecer à FAPTEC e também aos meus orientadores, que é o professor Cláudio Bispo e o professor João Ties. Parabéns pela apresentação, parabéns à equipe pelo trabalho. Eu quero passar a palavra para a professora Tamires para fazer as considerações. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiramente, gostaria de parabenizar, né, pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E aí, queria tirar só algumas dúvidas. A primeira é como foi a separação assim, desses restos alimentares para fazer a quantificação? Como foi que vocês fizeram? Ou se todos os restos que foram coletados foram quantificados? E, além disso, para fazer a composteira, todos os restos alimentares são aproveitados ou foram aproveitados? Fiquei com essas curiosidades. Isso. Então, a gente, os alunos voluntariados, priorizou para eles trazerem frutas, restos de frutas, cascas de frutas, legumes, essas coisas. E todos os alimentos que eles trouxeram, a gente quantificou, fizemos uma tabela, até dos alimentos predominantes, que foram mais borra de café, casca de banana, maçã, manga, e entre outras coisas. E todo o alimento que foi quantificado, a gente colocou na composteira. Entendi. E como foi a aceitação? Você comentou que tiveram alunos voluntários, né, que trouxeram os restos alimentares, né, coletaram em casa e aí trouxeram para fazer aí essa quantificação e também a composteira. Eu queria saber como foi a participação da comunidade escolar nesse sentido, se teve uma boa aceitação. Sim, todos os alunos da eletiva, porque assim, a gente trabalhou mais com os alunos da eletiva. A conscientização foi na escola, a gente fez palestras e tudo mais. Mas a parte de se voluntariar para trazer os alimentos toda semana, toda eletiva, que a eletiva é uma vez por semana, toda sexta-feira. Então, só foram mais os alunos da eletiva. E todos se comprometeram em trazer e ajudar e tudo mais, para utilizar a composteira e assim produzir o adubo orgânico. Entendi. E pelo que vocês já analisaram, assim, as conclusões, especificamente em relação à quantificação desses restos alimentares, quais foram os aspectos? Ou só foi a pesagem em si? Os aspectos, como assim? Então, a gente pesou os alimentos e a gente agora vai trazer esses resultados para os alunos, porque ainda a gente está fazendo a tabela e tudo mais, e ainda a última vez foi semana passada, desses alunos trazerem esses restos de alimentos. Então, próxima semana a gente vai expor esses resultados aos alunos, mostrar os alimentos predominantes que eles trouxeram, entendeu? E também fazer a média. A gente fez uma média por aluno e deu 2 quilos a cada aluno de resto de alimentos. Então, a gente vai expor tudo isso na eletiva de horta e empreendedorismo social. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns. Obrigada, Tamires.
Eu passo a palavra agora para o professor Adriano para fazer as considerações. Obrigado, professora Márcia. Parabéns pelo projeto, professor Cláudio, a Maria Clara. Eu fiquei com algumas dúvidas quando eu li o banner de vocês e assisti o vídeo com relação à quantificação. Acho que até pegando um pouco o gancho da pergunta da professora Tamires, vocês chegaram a fazer uma relação entre a quantidade de matéria orgânica que vocês colocam para a quantidade de chorume que é gerado, a quantidade de adubo orgânico que é gerado? Já tem um resultado para saber assim, proporções? Ou ainda Então, não chegou infelizmente, nessa com a fase? pandemia, ou então a gente ainda não chegou nessa fase de quantificar o adubo, porque eles ainda estão sendo, tá ainda em produção, no caso, ainda estão se decompondo. E ainda no final do ano a gente vai trazer esses resultados para os alunos do chorume e também do adubo orgânico. Infelizmente, com a coleta, os alunos ainda estavam trazendo semanalmente e a gente estava acrescentando na composteira. E ainda a gente não conseguiu chegar nessa fase de quantificar o adubo orgânico já produzido, né, já finalizado, e também o chorume. Entendi. Um outro subproduto da matéria orgânica em decomposição ali é o gás metano. Eu já vi alguns projetos em outros locais, via internet, né? Da utilização do gás metano também. Vocês pretendem, ó, em algum momento, expandir esse projeto para poder utilizar, além do chorume, e também o gás metano, ou não está nos planos? Assim, é só no intuito da composteira mesmo, para utilizar o adubo orgânico e o chorume? Então, ainda não está nos nossos planos utilizar o gás metano e tudo mais. A gente ainda não pensou sobre isso. Até foi uma proposta diferente que você trouxe para a gente. E a gente não pensou sobre isso ainda. Tá bom. Muito obrigado, tá? Parabéns. Obrigado. Obrigada, Adriano. Quero parabenizar a equipe novamente e também o meu questionamento é em relação à produção também. Não é nem por causa do trabalho de vocês, mas eu estou muito interessada ultimamente em compostagem. Aí eu pensei, nossa, quem sabe eu vou conseguir saber qual o tamanho da composteira que eu vou ter que ter para coletar os restos dos vizinhos aqui do condomínio para eu ter a quantidade de adubo que eu preciso para o tamanho do meu jardim. Porque como as casas aqui elas têm o mesmo tamanho de jardim, a gente pensa que as plantas não são muito diferentes, a gente pensa que as necessidades são meio aproximadas. E eu fiquei responsável por produzir o adubo. Mas assim que vocês tiverem resultados, eu vou querer acompanhar para saber, porque eu não vejo isso em lugar nenhum, sabe? Qual a proporção que eu coloco, qual o tamanho da composteira para a proporção que eu quero produzir de adubo, então quanto que eu tenho que coletar de material por semana. Eu vou gostar de saber o resultado, se vocês puderem me colocar, tá? Então, parabéns novamente, eu gostei muito do trabalho de vocês e espero que vocês deem continuidade. Em relação à horta, vocês falaram que os produtos da horta vão ser distribuídos para os alunos, né? É isso? Estudantes, funcionários, instituição, eu entendi bem? Alguma instituição? Ou é só Sim, a gente na ainda comunidade está escolar? sobre a instituição, mas a gente pretende que tenha uma instituição lá em Lagarto, então a gente pretende doar, mas a gente está pesquisando sobre isso. Eu vou passar a palavra para o professor Cláudio, ele vai explicar melhor. Boa tarde a todos. Sobre duas perguntas que vocês fizeram. A do professor Adriano sobre a questão do gás metano, isso é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que a gente precisa ter cuidado, porque gás é algo perigoso, então a gente tem que ter um local que seja reservado realmente, que as pessoas lá na escola funcionam pré-sede também, então a gente tem que ter esse cuidado, que é uma escola que entra muita gente.
porque trabalhar com gás não é uma coisa tão simples quanto parece, né? Aí, no caso, por isso que a gente não pensou na questão da compostagem ainda. No caso da proporção, ela só tem como saber a depender do produto que você coloque. Porque tem produtos que geram mais chorume e outros que geram menos chorume. Então, isso é um pouquinho complicado para você saber uma proporção de quanto. No caso que você está falando aí, as composteiras têm que ser mais de uma, para que você possa intercalar semana a semana. Era um projeto que a gente ia fazer. Semana a semana uma compostagem. Infelizmente, a pandemia fez com que a gente tivesse alguns protocolos sobre merenda escolar, e aí a gente não conseguiu fazer isso na escola. E o custo para a gente coletar em grande proporção dos alunos é alto, porque tem que ter um recipiente que não deixe passar o dois, esse tipo de coisa. Entendeu? E sobre essa questão da doação, todos os alimentos que foram produzidos até agora, né, couve, coentro, alface, os alunos, né, da eletiva e demais alunos da escola, como funcionários também de apoio, até mesmo professores, eles puderam compartilhar desses alimentos, né, totalmente orgânicos, sem nenhum produto químico, sem nenhum agrotóxico, 100% orgânico. A ideia é que a gente está tirando o coentro e o alface, eles são 45 dias, 30 a 45 dias de produção. A gente vai ter um período de férias. Aí, da última vez que teve a pandemia, quando eu voltei, tinha uma floresta no lugar da horta. Então, aí, o que é que a gente pensou? Dessa vez a gente vai plantar batata doce, ou seja, já começamos, na verdade, a plantar batata doce, para que daqui a 3 meses, né, ou seja, quando a gente voltar no primeiro mês de aula, a gente possa fazer uma colheita. Como vai ser uma colheita grande, a gente doa para os alunos ou para algumas instituições que tenham em Lagarto, né? Aí a horta não vai criar muita erva daninha, muito mato durante esse período de férias. Porque durante o período de férias, apesar de ser verão, mas o Arduino ele está lá programado, ele vai ficar molhando as batatas, né, as ramas, ou seja, não vai faltar água lá na horta, né? Não vai precisar ninguém estar cuidando dela enquanto molhando, no caso, né? Que a nossa horta é automatizada, ela molha sozinha. No caso, ela não precisa que a gente fique irrigando, como era antigamente no início da eletiva. Então, aí a gente vai doar esses alimentos, sim, para alguma instituição de caridade e os próprios alunos que tiverem interesse em levar batata doce. Nossa, bacana. Obrigada, professor. Em relação ao Arduino, quem faz a programação, quem faz a parte de automação, é, é algum aluno ou é o professor? Por enquanto sou eu, né? Lá a gente tem kits de robótica, desses que o Estado adquiriu, já tem um kit de Arduino. Por enquanto sou eu, porque a gente não teve como trabalhar Arduino ainda esse ano, devido à pandemia, a distância fica complicado, né? Mas ano que vem a gente vai estar, eu vou estar ofertando uma letiva voltada para o Arduino, para trabalhar, para ensinar o aluno a fazer isso daí, né? Eu não sei muito, mas estou estudando para poder, ano que vem, a gente compartilhar esse conhecimento. Tem alguns alunos que eu oriento também do PIBID, do IFES, que eles também já trabalham lá no IFES, no Instituto Federal, com Arduino, com robótica. E assim, uma troca de conhecimentos, entendeu? Aí um traz uma ideia, outro traz outra. Tinha um sensorzinho que eu não sabia usar. Essa semana um menino do PIBID me mostrou como é que usa, o sensor de gás, no caso, né? Para detectar vazamento de gás. Então, assim, é uma coisa que a gente vai compartilhando conhecimento. Por enquanto, eu estou programando, né? Instalei, programei. Mexe com eletricidade também, você tem que ter um tempo para ensinar o aluno, né? Para o aluno não fazer besteira, não tomar um choque, né? E o professor ser responsabilizado. É coisa que tem que ter cuidado, né? Porque no caso lá, atualmente, a gente trabalha com válvulas de 12 volts. São mais caras, são mais complicadas para trabalhar, porque você tem que estar comprando fonte de 12 volts, de 1 ampere pelo menos. Então, assim, mas por que trabalhar com a fonte de 12 volts se você tem uma tomadinha de 110? Porque na 12 volts, dificilmente o aluno vai tocar lá, curiar, e ele vai tomar um choque e causar um acidente. Então, por essa ideia de trabalhar com válvulas solenoide mais de menos tensão, né? Que tem menos risco de acidente. Aí fica lá, eu não fico preocupado mais, porque tu sei que dificilmente vai ter um acidente. Aí ano que vem eu quero ensinar os alunos a fazer isso daí. Aí eles mesmos montar esses sisteminhas, utilizar o material que a gente tem na escola, né? Que foi adquirido, né, pela SEDUC, né? De robótica, né? Para que os alunos possam desenvolver projetos, né? De automação. Aí Lagarto, eu não moro em Lagarto, mas Lagarto é uma região que tem muito desenvolvimento de indústria, de agricultura, e esse tipo de trabalho, ele é bastante interessante, porque os alunos podem utilizar, né? Como alunos lá de 2019, quando eu comecei a apresentar isso aí, eles disseram, pô, aí meu avô vai poder passear, porque ele não vai precisar ficar molhando o capim deles toda tarde. Ou seja, é uma coisa assim, eu gosto de trabalhar com coisas que a gente use no dia a dia da gente. Então, a nossa horta, ela é voltada para isso mesmo. Tá bom. Então, parabéns, professor, parabéns, Maria Clara, pela apresentação. Sucesso no trabalho de vocês.
Obrigado. Eu que Obrigada. agradeço. O próximo trabalho é o desenvolvimento de jogos com material dourado para ajudar no processo de ensino e aprendizagem na disciplina Química. É um trabalho orientado pela professora Cristiano Campos Lemos, do Centro de Excelência Ateneu Sergipense de Aracaju. Cristiane, fique à vontade. Certo, só me dá um momento aqui para apresentar. Estão vendo? Sim. Pronto, deixa eu só... Ok. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Joyce Kelly, do Centro de Excelência Ateneu Sergipense, e com o auxílio dos meus orientadores Cristiane, Patrícia, Kátia e Tiago, vou estar explicando esse projeto, desenvolvimento de jogos com material dourado, para ajudar no processo de ensino e aprendizagem na disciplina Química. Bom, de início, é importante destacar o fato de que o ensino tradicional, atualmente vigente nas escolas, em que o aluno simplesmente tem atuado como ouvinte dos conteúdos passados pelo professor e não sendo ativo na construção do seu próprio conhecimento, não tem tornado o processo de aprendizagem uma coisa prazerosa e eficiente atualmente, nesse ensino tradicional. E para a reversão dessa situação, está sendo necessário o emprego de novas metodologias. A metodologia utilizada para esse projeto é a STEAM. STEAM é uma abreviação de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, em que é uma proposta de ensino integrado que vai estar potencializando as experiências de aprendizagem através do desenvolvimento de habilidades. Os objetivos desse projeto é gerar no aluno o interesse pelos conhecimentos da química através de jogos educativos. Esses jogos vão ser criados por um material muito utilizado no campo da matemática, que é o material dourado, e que vai estar sendo muito importante porque desenvolve habilidades como a criatividade, o questionamento, coletividade e o raciocínio lógico. O material dourado aí que vocês podem ver, como já disse, é muito utilizado no campo da matemática para ensinar às crianças sistemas de numeração decimal posicional e operações fundamentais. Sua importância está muito ligada ao fato de que desenvolve relações abstratas, que seriam os assuntos passados pelo professor em sala de aula, através de uma imagem mais concreta. O aluno vai estar ali pegando o material dourado. A relação desse material dourado é que um cubinho representa uma unidade, a união de 10 cubinhos, 10 unidades, forma uma dezena, e a união de 10 dezenas forma uma centena, e, consequentemente, a união de 10 centenas forma 1 milhar. Os materiais utilizados para a realização do projeto foram kits de material dourado, computador, internet, a tinta para pintar esse material dourado, a cola, impressões de cartas para determinados jogos que foram necessários o uso, e até cartazes. As atividades do projeto se estruturaram em 4 pilares. O primeiro pilar é que houve uma apresentação do projeto. Através de reuniões online, foram apresentados planos de ação e explicações sobre a metodologia utilizada. No nosso projeto foi utilizada a STEAM. O segundo pilar é que houve uma orientação para a construção dos jogos. Foram apresentados conteúdos de química que geralmente não são compreendidos pelos alunos. Então, houve aí um incentivo para elaborar jogos que facilitem a aprendizagem desses conteúdos. O terceiro pilar é que houve aí o processo de confecção dos jogos. Então, houve uma discussão sobre a estrutura do jogo, as regras, os objetivos, os conteúdos a serem ensinados, a quantidade de participantes necessários e, claro, o tempo do jogo. O quarto pilar importante desse projeto é que
é a socialização. A socialização dos resultados ocorreu principalmente através de participação em eventos, porque devido ao período pandêmico que estamos tendo, houve um atraso na socialização dos resultados. Só que com as aulas voltando já presencialmente, estamos vendo aí já uma maneira, já está tendo aí uma organização para colocar esses jogos já em salas de aula, em aulas de práticas experimentais e até em feiras de ciências da escola. Essa imagem aí está mostrando os resultados dos jogos criados. 4 jogos foram criados, cada um vai ser responsável por ensinar um conteúdo de química, e contando da direita para a esquerda, o primeiro foi a transformação dourada, o segundo, o tabuleiro das substâncias, o terceiro, batalha naval, e o quarto, o jogo da contagem dourada. O primeiro jogo, que foi o jogo da transformação dourada, vai estar aí sendo responsável por ensinar os estados físicos das matérias e suas mudanças, e também vai envolver os processos endotérmicos e exotérmicos. O que houve foi a utilização do material dourado através das unidades e das centenas dele. Houve aí uma estruturação desse material dourado para representar os estados físicos da matéria. O estado sólido foi representado por esse 1 milhar aqui, que representa essas unidades unidas, faz uma alusão às moléculas do estado sólido que estão muito juntas umas das outras. O estado líquido foram representados por essas unidades que estão um pouquinho mais afastadas sobre as outras, tem pouca força intermolecular entre elas, e o estado gasoso, que estão mais afastadas ainda umas das outras. Para a utilização desse jogo também foi preciso cartões com situações problemas, perguntas do dia a dia em que o aluno vai ter que saber a transformação física ocorrida. Então, por exemplo, nessa pergunta aí que vocês estão vendo, está perguntando qual a transformação física ocorrida para o derretimento do gelo. A resposta é a fusão, que vai envolver o estado sólido e líquido. E o que o aluno ganha através dessa resposta, se ele acertar? Ele vai liberar uma centena, que vai ser utilizado para estruturar gradativamente o estado sólido, e também vai liberar 2 unidades para estruturar o estado líquido, que são os estados envolvidos na fusão. O tabuleiro das substâncias, que funciona como jogo de damas, só que com algumas especificações. O conteúdo envolvido nesse jogo é o conceito de substâncias simples e compostas. Teremos aí 2 jogadores, cada um com 12 peças. Um jogador vai ficar com as peças que correspondem à substância simples, que possuem aí a mesma coloração, como vocês estão vendo aí na parte superior da imagem, elas possuem a mesma coloração. E o outro jogador, que fica com as substâncias compostas, vai ter aí as peças com as colorações mais diferenciadas. Só que essas cores vai ter uma relação. Cada cor vai se ligar com algum elemento químico. Então, os 2 jogadores vão receber uma cartela que vai demonstrar isso, qual é o elemento químico de cada cor. O terceiro participante, que vai ter um terceiro participante, vai servir como um administrador. Ele vai ficar com uma outra tabela, com os nomes das substâncias. O aluno vai ter que dizer o nome dessas substâncias quando comer a peça do outro. Porque se eu comer a peça do outro, eu não vou ficar logo para mim. Eu vou ter que falar ao meu administrador qual é o nome da substância. E só assim eu poderei pegar a peça do meu adversário para poder vencer o jogo. Aqui tem a demonstração das tabelas. A figura 5 mostra a tabela do terceiro jogador e do terceiro participante. E essa figura 6 mostra a cartela vista pelos jogadores. O terceiro jogo foi o da Batalha Naval, que tem regras parecidas com o jogo da Batalha Naval, e os conteúdos envolvidos serão as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. O diferencial desse jogo é que as embarcações vão ser representadas por funções inorgânicas. Então, eu vou ter que atacar o meu adversário, só que eu não vou estar afundando embarcação, eu vou estar afundando funções inorgânicas. Nós temos aí, nessa figura 7, algumas unidades coloridas que vão estar sendo utilizadas nesse jogo. As unidades pretas, essas unidades pretas aqui, vão estar sendo utilizadas para eu colocar na minha esquadra do adversário
o lugar em que eu afundei alguma molécula, alguma embarcação mesmo dele. Essas unidades azuis, que tem um X nela, não dá para ver aí que está pequeno, vai ser indicado o momento que eu tirei na água, e não tirei em lugar nenhum do meu adversário. Então, eu vou colocar na minha esquadra do adversário essas unidades azuis. Essas coloridas, que são amarelas, vermelhas e brancas, servem para eu substituir as minhas moléculas a partir do momento que o adversário me atacar. Então, por exemplo, nas minhas peças, vamos dizer que uma delas ele acertou o oxigênio aqui branco. Então, ele me acertou, então eu vou trocar esse oxigênio branco, sem nada, sem um risco, por esse oxigênio já com um risco, com X, para indicar que ele me acertou, que ali não tem mais nada. Essas figuras aí mostram, né, essa representação do jogo. O quarto jogo criado vai ensinar aí conceitos simples, básicos, de átomos e moléculas, que muitas vezes costumam confundir os alunos. Para a realização desse jogo, só vai estar sendo utilizadas unidades de um material dourado, e essas unidades vão servir para quantificar as moléculas e os átomos, de forma que cada cor vai ter sua função. As unidades pretas, por exemplo, vão ser utilizadas para representar a quantidade de moléculas. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, 3H2O, eu tenho 3 moléculas de água. Então, eu vou pegar 3 unidades pretas para identificar que eu tenho 3 moléculas. E as unidades azuis, amarelas ou vermelhas vão ser utilizadas para quantificar os átomos. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então eu posso pegar 2 unidades vermelhas, e eu tenho um átomo de oxigênio, que eu posso pegar uma unidade amarela. Serão 10 rodadas, né? Cada rodada corresponde a uma substância aí no slide. E quem está quantificando essas moléculas e átomos em menos tempo, no final vai ganhar o jogo. A conclusão é que, com o uso do material dourado para criar jogos educativos, houve uma maior efetividade no processo de ensino-aprendizagem por parte do aluno. E esse sucesso na aprendizagem se revela um verdadeiro caminho valioso em mudanças das salas de aula, porque o aluno vai estar sendo ativo na construção do seu próprio saber. Na confecção dos jogos, houve aí várias áreas envolvidas. A área da matemática foi utilizada para o cálculo de áreas, né, para a construção do tabuleiro, o tabuleiro que foi criado aqui no segundo jogo, o tabuleiro das substâncias, e também medidas de comprimento para formar eles. Também foram utilizadas as áreas das artes para a mistura de cores, tem diversas cores aqui, que foram necessárias misturá-las, e a área da ciência, que vai envolver aí os conhecimentos químicos. Quero agradecer ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, Júnior, PIBIC, Associação Sergipana de Ciência, Feira Científica de Sergipe, a Cienarte, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e ao Centro de Excelência Ateneu Sergipense por permitir ter em mãos esse projeto. Aqui são algumas referências bibliográficas que foram utilizadas no decorrer do projeto, e é isso, o projeto. Parabéns pela apresentação, Joyce, parabéns à equipe pelo trabalho. Eu vou passar a palavra para o professor Adriano, para ele fazer as considerações. Eu estava com o microfone fechado? Não, deu para escutar. Ah, tá. Adriano? Ah, tá, ok, eu aguardo. O mouse. Ai, coisas da tecnologia. Enquanto isso, eu vou passar a palavra para a professora Tamires, para ela fazer algumas considerações, né?
enquanto o Adriano resolve o problema tecnológico aí. Pronto. Então, parabéns, né, pela excelente apresentação, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Queria só fazer alguns questionamentos. Primeiro quais foram os critérios, né, para a escolha desses jogos em relação aos conteúdos programáticos? Vocês fizeram algum tipo de pesquisa para saber quais conteúdos os alunos teriam mais dificuldade e a partir disso que elaboraram os jogos, ou foram outros os critérios? Então, no desenvolvimento desses jogos, eu peguei por mim alguns assuntos que eu tive algumas dificuldades quando eu estava aprendendo de primeira esses assuntos. Foram esses daí dos jogos criados e também que foram discutidos e, de certa forma, houve aí um estudo, sabe? Eu coletei os assuntos que geraram mais dificuldades. Também houve pesquisas, eu fiz pesquisas para saber isso, e fui criando esses jogos de uma maneira que pudesse tornar fácil essa aprendizagem, que não se tornasse uma coisa obrigatória, monótona. Então, foi mais disso que eu me vali. Entendi. E outros alunos já jogaram esses jogos ou ainda não, por conta da pandemia? Como que está esse processo Sim. em relação à utilização? Sim, tá tendo. A gente está vendo aí uma forma de trazer para a sala de aula esse material dourado com essas explicações sobre os jogos em aulas de prática experimental para o aluno já ter esse contato. Isso já teria sido efetivado se não fosse a pandemia, mas essa socialização, como já disse, teve um atraso. Então, agora que a gente está retornando presencialmente para a sala de aula, isso já está sendo visto assim uma maneira de organizar para já trazer em sala de aula esses jogos. Mas nesse sentido, quando vocês forem aplicar, né, de fato, o projeto assim para os outros estudantes, né, na comunidade escolar, eu acho que seria uma pergunta também para a professora, né, ou para os professores orientadores, se pretendem aplicar como uma fixação do conteúdo ou se para dar início ao conteúdo, seria mais em qual sentido? Posso falar? Sim, Cristiane, fique à vontade. Vamos lá. Na verdade, uma coisa que a gente teve a preocupação, né? A gente ouviu, nós temos, na verdade, um grupo de pesquisa, né? Na pandemia, a gente marcava constantemente reunião com os meninos desse grupo, né? Porque são alguns projetos que a gente desenvolve. Então, a gente teve o cuidado de conversar com os meninos do grupo, né? Para saber fazer levantamento desses conteúdos. E foi notório, né? Que, às vezes, conceitos básicos da química os alunos têm dificuldade. Uma das coisas que a gente citou nos nossos encontros, como já te falou, né, a gente apresentava o plano de ação dos alunos, o que cada um tinha que fazer. Um dos materiais que foi sugerido para leitura, por sinal, pensando nesse ponto, foi um artigo da UNB, onde um professor, não lembro o nome dele, mas foi um dos materiais que a gente pediu para que os meninos pudessem realizar a leitura. Foi uma pesquisa feita, né, pela UNB, onde um professor percebeu que os alunos de terceiro ano do ensino médio terminavam seu ensino médio sem conhecer os conceitos básicos da química, como coisas muito simples, né? O que é um elemento químico, o que é uma molécula, o que é uma substância. Então, muitas vezes, eles confundem todos esses conceitos e quando a gente não aprende a base, muitas vezes fica complicado de aprender as demais teorias envolvidas, né? Então, a gente pensou muito nessa base. Então, quando esse jogo, né, o último quarto jogo que já se apresentou, né, que é para mostrar para o aluno esse conhecimento básico, para diferenciar essa quantidade de moléculas, o que esses símbolos representam, né, na verdade. Então, desde o início que a gente preza muito essa base, e em muitos momentos também eu quis deixar
os alunos livres, né? Tudo bem, a gente quer priorizar esses conceitos básicos, ok. Mas pensando na própria experiência de vocês, alunos, como é que a gente pode pensar em jogos que ajudem nessas dificuldades que vocês têm? Então, essa liberdade para que os bolsistas eles pudessem pensar também foi respeitado, porque eles puderam trazer, então, algo que era deles e como eles, então, poderiam aprender esses conteúdos construindo jogos. Então, teve essa parte também meio que individual, né? E aí eles trouxeram essa questão do conceito de endotérmico, exotérmico, eles apresentaram também essa questão de saber diferenciar as funções inorgânicas. Então, a gente tenta equilibrar esses dois pilares, né? A literatura com a prática também dos alunos. E a questão da aplicação, infelizmente, né, foi a pandemia que nos atrasou. A gente está pensando, infelizmente, a gente já queria estar usando, na verdade, Tamires, a intenção era que essa construção fosse feita no momento da aula. Então, toda vez que a gente tivesse encontro em alguma eletiva, então na prática experimental, que esse jogo partisse da turma, né, com a supervisão e orientação dos bolsistas, mas que a turma inteira se envolvesse na construção. E aí, com a pandemia, não foi assim. A gente precisou colocar, então, os meninos, mesmo que em casa, amadurecendo, pensando em jogo, em regra, lendo muito e começando a confeccionar. Com o retorno, a gente teve que a gente retornou em agosto. Com o retorno, foi preciso, então, concluir o que estava sendo construído pelos meninos para poder, então, ter um material para apresentar. E aí não deu tempo da gente, o ano já está praticamente encerrando, a gente não teve tempo de jogar com os alunos, né, das turmas. Mas aí, nesse caso, a gente está pensando em publicação de eventos. No início do ano que vem, vamos ter uma feira de ciências. E aí, no ano que vem, sim, nas práticas experimentais, que eu acredito que a gente já vai poder trabalhar de forma presencial, que até o momento não está sendo assim, né? A gente vai poder efetivar, então, a realização desses jogos em sala de aula. Muito obrigada, viu? E parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo. Obrigada, Tamires. Eu passo a palavra agora para o professor Adriano fazer algumas considerações. Muito obrigado, professora Márcia. Desculpa pelo ocorrido. O mouse não estava clicando, eu tentava tirar do mudo e ele não clicava. Fora ele clicava, mas dentro não. Enfim, acontece. Parabéns, Joyce, e parabéns, professora Cristiane. Muito interessante esse projeto, esse trabalho que vocês desenvolveram. Quando eu li o banner, eu acabei não entendendo muito bem o jogo da transformação dourada, mas aí quando eu assisti a apresentação, eu entendi. Era mais simples, né? Para entender. Mas eu fiquei com uma dúvida com relação ao Batalha Naval. Você poderia explicar um pouco mais, Joyce, a sistemática do funcionamento dele? Sim. Deixa eu só apresentar aqui novamente. Batalha Naval. Aqui. Pronto. Batalha Naval, esse jogo, já existe, foi criado para 2 alunos jogarem. Um aluno vai ficar com a sua esquadra e outro aluno vai ficar com a esquadra do adversário. Ele vai ter 2 esquadras. Essa esquadra do adversário vai servir para ele saber onde ele está atirando no seu adversário. Em relação às peças, elas vão estar representando funções inorgânicas, ácidos, sais, bases e óxidos. Então, vai ter aí riscado em cima dessas unidades os elementos químicos. Então, o aluno vai estar atacando a esquadra do adversário, vai estar atacando o adversário. Como ele vai fazer isso? Vamos dizer que ele fale 4B. Vamos dizer que ele falou 4B e eu consegui atingir o meu adversário.
Então, o adversário vai estar tirando, vamos dizer que 4B corresponde a hidrogênio. Então, ele vai tirar o hidrogênio de lá e vai colocar por um hidrogênio riscado. E eu, na minha esquadra do adversário, vou colocar uma unidade preta para identificar, eu falei 4B, então eu vou colocar na minha esquadra do adversário 4B o local em que eu afundei o meu adversário. Essa é a função das unidades pretas. Se eu, vamos dizer que eu falei, agora eu continuo o jogo, já que eu acertei. Então, vamos dizer 4C. Só que eu não acertei nenhum. Então, ele falou água. Água. Então, eu atirei na água, não atirei em lugar nenhum. Então, eu vou colocar essa unidade azul, que tem um risquinho, um X nela, e vou colocar na minha esquadra do adversário, para identificar que aquele lugar eu atirei na água. No jogo de batalha naval normal, sem material dourado, é utilizado folha de papel e lápis. Então, o aluno vai estar ali riscando ou colocando uma bolinha para identificar que é água, ou colocando o X para identificar que afundou. Então, a forma que eu encontrei para substituir esse lápis de papel pelo material dourado foi pintando essas unidades com determinadas colorações. Tem outras unidades que são essas coloridas, que são a coloração vermelha, amarelo e branca, que vai estar tendo, como eu já disse, essa função de substituir. Se eu afundei o meu adversário, ele vai substituir, por exemplo, se eu afundei o oxigênio, ele vai substituir por um oxigênio riscado. É basicamente isso o jogo. Entendi. E o jogo acaba quando? O jogo acaba quando um dos jogadores afundar todas as moléculas, todas as funções do adversário. Uma coisa interessante a falar sobre esse jogo é que, por exemplo, se eu afundei HCl, vamos dizer, ou melhor, aqui tem, porque está muito pequeno, Se você quiser olhar no jogo, você está com o material aí, você pode ver. Oi? Você está com o material aí, o jogo pertinho de você. Se você quiser, você pode pegar a molécula e explicar. Vamos dizer que eu afundei ClO. Pronto, ClO é um óxido. Então, eu consegui afundar essa função toda, ou essa embarcação, só que eu não realmente afundei. Eu só vou realmente afundar. Eu acho que você está vendo pequenininho na lâmina. Falta... Eu acho que não, porque na lâmina está bem pequenininho. Vamos dizer que essas duas unidades que eu estou segurando aqui tem o Representa a molécula. Tá conseguindo ver direitinho? Sim. Vamos dizer que esse óxido aqui, eu afundei o óxido todo do meu adversário. O adversário vai ter que falar os elementos dessa substância, ClO. Então, beleza que eu já afundei, o aluno já tem essa noção que afundei, mas eu não vou realmente afundar se eu não falar qual é a função. Então, se ele falar ClO, eu já vou ter que associar. Caramba, é um óxido. Se eu acertar, eu realmente afundei. Então, é isso, a relação. Entendi. Só fazendo uma pequena correçãozinha, que eu acho que ela já te viu na tela e está pequenininha, mas é o HClO, a substância. Então, a intenção é isso, você encontrar, você ir bombardeando e conseguir formar a molécula inteira, né? Então, se tem um HCl, e ele acertou no hidrogênio, a intenção é ele saber que o cloro vai estar pertinho, vai estar ao redor, pode ser arrumado na horizontal, pode ser arrumado na vertical. Então, a intenção é acertar toda a molécula. Acertando toda a molécula, tirou o hidrogênio, tirou o cloro, ele tem que informar que ali pertence a molécula de um ácido. E aí ele vai marcando ponto, como já se identificou. A intenção é que ele consiga bombardear todas as moléculas do adversário para poder ganhar o jogo. A intenção é essa. Entendi. Bom, tá bem. Por mim, eu fico satisfeito, tá? Parabéns mais uma vez. Eu gostei muito desse projeto, bem interessante. Obrigado, professora Márcia. Tá bom. Obrigada, Adriano, pelas considerações. Eu não tenho nenhuma consideração a fazer. Eu queria parabenizar a Joyce pela apresentação, que foi muito boa. Ela apresentou muita desenvoltura
para mostrar o que foi feito, achei que ela foi muito clara, achei difícil, eu também tive dificuldade para entender, mas não que ela não tenha explicado bem, é que realmente as regras de jogo não são coisas simples de entender, né? Presencialmente é difícil, imagina virtualmente. Então, mas eu achei que a Joyce foi muito clara, apresentou muita desenvoltura e dominou muito bem o assunto. Então, parabéns novamente, Cristiane, Patrícia, toda a equipe aí do Ateneu que contribuiu para desenvolver esse trabalho. Muito obrigada. E a senhora falou sobre regras do jogo. Foi uma das minhas maiores dificuldades, eu posso dizer, porque eu tive que dominar realmente aquilo e montar, eu tive que saber expressar realmente o que eu estava pensando. Então, acho que foi uma das dificuldades que eu tive. Assim, você está de parabéns, viu? Só complementando, né? Eu gostaria de elogiar muito a Joyce, porque no início eu até comentei com ela, com base no artigo, vamos pensar no jogo assim, a gente conseguiu, eu fui ajudando ela no primeiro. A partir de então, eu disse, olha, vamos pensar, agora eu queria saber de você, como é que você pensa em construir um jogo, né? Pensando nos conteúdos que você tem dificuldade, e assim, ela trazia ideias que eu jamais pensaria em construir um jogo voltado para o que ela oferecia ali, né? E eu ficava, tá ótimo, vamos botar no papel. E a gente criava planilha com as regras, aí tinha, Joyce, você tem que preencher isso aqui, colocar como é que você vai montar a estrutura do jogo, quais são os objetivos, os conteúdos envolvidos. E é onde, quando ela trazia, assim, eu ficava impressionada, porque era muita criatividade, né? E ao mesmo tempo, como ela falou, ela teve que estudar a química, estudar outras áreas, né? Eu só via a Joyce com a regrinha, fazendo medida, pedindo ajuda. E a intenção, eu só dei 3 potinhos de cores para ela, tá aí as cores primárias, vamos pensar na arte aí, juntar, misturar as tintas. Então, a intenção era levar isso para a sala inteira, né? Para que a sala inteira pudesse usufruir dessa construção, cada equipe, quem sabe, montar um jogo diferente. E a gente vê que essa meninada tem muita criatividade, muito saber, muita vontade de aprender coisas novas. Né? A intenção toda foi essa. Mas, enfim, obrigada, Joyce, obrigada a todos. Então, agora nós vamos para o último trabalho dessa sessão. O trabalho é Cada Gota Vale Vida. É um trabalho orientado pela professora Iris Graziele Cardoso Pinto, do Centro de Excelência Deputado Jonas Amaral, de Nossa Senhora do Socorro. Professora, fique à vontade. Vocês podem começar a apresentação. Ah, a professora caiu. Vamos aguardar, né? Ela já está voltando. Ah. Boa tarde, uma falha técnica, desculpa. Tranquilo. Nós vamos começar. Olha, não estou conseguindo ouvir. Não está conseguindo ouvir? Agora sim, está ok. Pronto, tá ok? Ok. Se a voz estiver baixa, você pode falar que aumenta o tom. E agora? Pronto, fiquem à vontade. Bom, primeiro, boa tarde. Vamos apresentar aqui o Gota Vale Vida, que é um projeto criado pela professora Iris e os 7 alunos aqui, que está escrito aqui. Aqui, ó. Professora Iris Cardoso e os alunos. Bom, a proposta do projeto é chamar a atenção das pessoas para que elas acompanhem os valores que vêm em suas faturas e saibam conferir, usando a função como relação entre variáveis dependente e independente. E alertar também as pessoas sobre a tarifa social,
um desconto concedido às famílias inscritas no CAD único e com renda de até R$ 137,50 por pessoa presente na residência. E também para que as pessoas aprendam mais a matemática, né? Porque ela está presente em praticamente tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. E a conta de água é um exemplo disso. A fonte de pesquisa foi o próprio site da DESO, de lá. E eu vou passar a palavra agora para o próximo colega para ele explicar o passo a passo. Oi, boa tarde. Meu nome é Hanna. Eu sou aluna do primeiro D, do Centro de Excelência Deputado Jonas Amaral. Eu vou falar um pouco sobre o passo a passo do projeto. Inicialmente, a professora Iris Grazielli, de Matemática, apresentou à turma o projeto Cada Gota Vale Vida e nos mostrou que existe uma relação de dependência entre as grandezas do quadro tarifário que está presente no site da DESA. Em seguida, o professor Moisés Reis, de Química, nos mostrou informações que estão presentes na nossa fatura, como turbidez, cor e coliformes totais. E também nos mostrou qual é a diferença entre água potável e água mineral. A água potável, ela é tratada em redes de tratamento e abastecimento. Já a água mineral contém no mínimo 500 miligramas de minerais por litro e não possui nenhuma propriedade especial. Ele também nos mostrou que é importante, que tem necessidade de economizar os recursos hídricos brasileiros. De cada 100 litros de água tratada no Brasil, somente 66 litros são consumidos e os 37 restantes são perdidos. E as perdas ocorrem devido a vazamento, ligações irregulares, faltas de medição e etc. A média de consumo diário que a ONU recomenda é de 110 litros por habitante ao dia. Estudos apontam que essa quantidade é suficiente para suprir as necessidades básicas de uma pessoa. Porém, não é isso que acontece. Segundo os dados do Instituto Trata o Brasil com o consumo médio brasileiro é de 166,3 litros por habitante ao dia, que fica 51% acima do recomendado. Agora eu vou passar para ele. Bom, depois dessa discussão com o professor Moisés, nós realizamos uma atividade usando o tema de funções, conjunto com o quadro tarifário da DESA. E depois, ainda formulamos um folder que foi apresentado para toda a escola, explicando sobre a tarifa social e o projeto. Bom, com o projeto, tivemos a oportunidade de aprender que a matemática está presente em tudo. E uma forma de mostrar isso foi utilizando o quadro tarifário da DESA em relação com o assunto de função da matemática. Relacionamos o domínio da função sendo a quantidade de água consumida por metro cúbico, que ela é a variável independente. O contradomínio da função ficou sendo o valor a ser cobrado por cada metro cúbico. Essa seria a variável dependente da função. E a imagem da função é o resultado total dessa função. Oi, boa tarde. Meu nome é Nádia, sou aluna do Centro de Excelência Deputado Jonas Amaral. E eu vou falar um pouco sobre a importância da tarifa social. Bom, a tarifa social ela é importante para possibilitar para dar possibilidade das pessoas com baixa renda e com graves Tá, vou começar de novo. Desculpa. A importância da tarifa social dá a possibilidade das pessoas de baixa renda e com condições graves de saúde obterem um desconto de até 50% na tarifa de água, já que se tornou importante economizar
economizar se tornou importante nesse período de pandemia, que causou uma crise econômica mundial. Agora E também para terem noção sobre os descontos e benefícios que oferecem, assim contando aos pais ou responsáveis sobre o mesmo. E se precisarem do desconto, a família, eles já sabem como solicitar a tarifa através do site da DESO ou loja de atendimento mais perto, assim ajudando muitas famílias sobre isso. Deixamos também aqui até uma frase de incentivo para vocês aqui. Ó. Não há mal maior do que uma mente preparada. Vamos mostrar, não sei se vocês repararam, mas tem algumas fotos aqui da gente e tal. Aqui a foto, não está feita para eles. Aqui à direita, a direita inferior está a foto do dia da apresentação. Aqui do meio também, a de cá da esquerda é nossa tal. Como vocês podem ver, teve uma grande galerinha. Viu a apresentação. Aqui está a foto dos participantes e tal. Aqui está a elaboração do folder. O dia da elaboração do folder aqui. Aqui também. E é isso. O som está falhando. Em relação à elaboração do folder, desculpa, eu não consegui ouvir. Professora, o finalzinho, em relação à elaboração do folder, o som falhou no finalzinho. Pronto, eu vou mostrar o folder que eles organizaram. Nós utilizamos o aplicativo Canva, porque ele pode ser utilizado em modo online, e organizaram esse folder para apresentar aos colegas. No dia da apresentação. Pronto. Deixa eu exibir aqui para vocês. Tá dando para perceber? Não, né? Peraí. Deixa eu colocar aqui o tempo. Oi? Só um minutinho. Pronto, tá aqui. Pronto. Esse foi o folder que nós organizamos no Canva para passar para os colegas informações social e mostrando a eles qual é a proposta do projeto e mostrando que a matemática também se incomoda com a questão da responsabilidade social. Ok, vocês encerraram a apresentação? Sim? Sim. Então parabéns pela apresentação. Antes de eu passar a palavra para os avaliadores, eu vou pedir a vocês que abram as câmeras para a gente tirar uma foto. Joyce. Mais alguém? Mais alguém pode abrir? Lucas, abre as câmeras. Não está mostrando a sua não. Não está mostrando. Isso, tá, agora João Lucas está. Ok, gente. Obrigada, viu? Então, eu vou passar a palavra para a professora Tamires para ela fazer as considerações a respeito do trabalho. Parabéns pelo trabalho, né? Parabéns a todos os alunos envolvidos, né? A professora, a orientadora, né? E eu só queria fazer só
comentáriozinho para saber em relação a parte de funções que vocês trabalharam. Foi a parte de função afim, não é isso? Função polinomial do primeiro grau, né? E vocês levaram em consideração também a taxa de esgoto, né, que vem na fatura de água, foi levado em consideração? Como vocês utilizaram aí essa taxa? Sim, levamos em consideração a taxa de esgoto, levamos em consideração todas as taxas para poder fazer os cálculos. Eu vi que o trabalho de vocês, né, já foi divulgado, foi realizada uma palestra, os pais de alunos participaram também, a comunidade externa participou, ou foi algo, por conta da pandemia, eu acredito que tenha sido algo mais interno. Ficou só com a turma de vocês, ou vocês conseguiram estender, né, socializar aí para toda a comunidade escolar? Bom, a apresentação é só pelos alunos, a gente focou mais nos alunos e eles passaram mais vezes, entendeu? Uma palestra aqui mesmo no pátio da escola. Entendi. Mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos. Obrigada. Tamires, só para acrescentar, como o tempo foi muito curto para esse terceiro bimestre, então a gente não pôde estender muito as ações. Nós estamos correndo e agora tivemos apenas 5 semanas para fazer essa atividade. E essa proposta é uma proposta de trabalho para o bimestre. Então, foi tudo muito, muito corrido. Quando nós voltamos em setembro, nós ainda estávamos revezando os grupos. Então, eu tive que me organizar no planejamento para que o grupo 1 visse, o grupo 2 também fosse agraciado, entendeu? Essa questão, essa logística, ela foi bem apertada. Entendo. E, mais uma vez, parabenizo, né, por todo o esforço aí de todos os envolvidos, né? Acredito que todos nós aqui reconhecemos, né, o quanto tem sido difícil executar, né, os projetos agora durante a pandemia. Eu também gostaria de reforçar que, além de ser difícil realizar os projetos durante a pandemia, agrupar alunos, né, tentar produzir, tentar fazer com que eles produzam e cheguem aos colegas, sejam intermediários entre o professor e o colega e o par dele, é um trabalho bem árduo. Então, obrigada, Tamires. Eu passo a palavra agora para o professor Adriano fazer algumas considerações. Obrigado. Parabéns pelo projeto, tá, pessoal? Achei interessante fazer a análise de algo do cotidiano de vocês, né, aplicando os conhecimentos que são adquiridos em sala de aula. Eu queria saber dos alunos quais foram os conceitos de matemática que vocês utilizaram na análise da tarifa, né, da fatura. Vocês conseguem me dizer? Ligo aqui você. Então, a gente utilizou o assunto de funções, né? Com todo o assunto domínio, contradomínio, imagem da função, e aplicou isso à tarifa d'água, para justamente levar isso da matemática para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, e aproximar a matemática mais da gente mesmo. Certo. E como isso... na apresentação, no vídeo, vocês trataram de informar as famílias sobre como elas poderiam se enquadrar na tarifa social, né? E como esse estudo que vocês estão fazendo pode colaborar com isso?
Então, justamente para a gente levar essas informações, que muita gente não tem conhecimento, que possui esse direito de obter a tarifa social, e apresentar as condições. Quais são as condições que você deve ter para conseguir isso e os meios? Onde você deve ir, o que você deve fazer, o que você deve preencher, no caso, preencher o formulário da DESO, e ver se se enquadra e se vai conseguir esse benefício, esse desconto. Você sabe me informar se a pessoa precisa ter um consumo máximo para que ela tenha direito à tarifa social? O desconto, ele vai depender do seu consumo. Se você consumir até 10 metros cúbicos de água, você vai ter um desconto de 50%. Se você consumir de 11 a 15 metros cúbicos, você vai ter um desconto de 30%. Se você consumir de 16 a 20, você vai ter um desconto de 20%. E se você tiver um consumo superior a 20, você não vai ter direito ao desconto. Então, o estudo de vocês, ele pode ajudar com que as famílias entendam, por exemplo, que às vezes a família, ela olha lá a tarifa e vê lá o consumo, mas não associa muito bem, né? Vê apenas um número, né? Isso. E, por exemplo, se a família, né, ela tiver a consciência de que, olha, supondo que uma família, ela tem um consumo de 11 metros cúbicos, ela está ali no limiar, né, entre conseguir 50% ou 30%, né? Então, se ela conseguir gastar 1 metro cúbico a menos, ela já passa a ter a condição, né, de ter uma tarifa com 50%. Entendi. Tá bom. Obrigado e parabéns, tá? De nada. Tchau. Obrigado, professora Márcia. Obrigada, Adriano, pelas considerações. Eu gostei do trabalho, eu queria parabenizar a equipe, parabenizar os alunos pela apresentação. Eu queria perguntar uma coisa. Você sabe, em média, quantos litros por dia que os alunos, que as famílias gastam da turma de vocês? Vocês fizeram algum levantamento nesse sentido? Pegando quanto gasta por mês e verificando quanto gasta por dia, para ver se está dentro do que recomenda, né, do que é recomendado, de 110 litros por dia. Vocês fizeram alguma conta? Algum levantamento? Márcia, pergunte outra vez, porque o som aqui está baixinho. Eu gostaria de saber se vocês fizeram algum levantamento de consumo da classe, ou dos alunos, ou das famílias, das escolas, para ver em torno de quanto se gasta por dia, para ver se está dentro do Então, a proposta, nós trouxemos as faturas, eu trouxe a fatura para apresentar a eles onde buscar a informação. E depois que eles apresentaram para os colegas aquela situação da tarifa social, já para a gente trabalhar no ano que vem com outros professores de outras áreas, para a gente aprofundar um pouco mais e trabalhar mais de um bimestre, trabalhar com o tema água, e aí a gente, de modo interdisciplinar, veria como cada matéria, cada componente se encaixa naquele tema, entendeu? Serviu como uma motivação, na verdade. E aí está dentro da nossa proposta. Entendi, porque esse objetivo, né, é recomendar, é instruir as famílias, né, como é que se faz, como é que consegue a tarifa social. É bom verificar quanto elas estão gastando para ver se elas economizam, né, se sabendo a média, pelo menos que estimula as pessoas a economizarem para poder cair dentro dessa, se elas estiverem dentro da renda, né, máxima exigida, né, para ver se elas conseguem cair dentro desse consumo que a tarifa média, que a tarifa social impõe, né? Ela impõe. Isso. Né? Uma das propostas do trabalho era chegar até a construção de gráfico, e não deu tempo de chegar até construir o gráfico, né? E também ter uma coisa que eles conseguiram foi ter a noção de metro cúbico, saber a capacidade da caixa d'água de sua casa. E aí saber que quanto é 1 metro cúbico, a gente fica falando de metro cúbico, mas ele não tem aquela noção do quanto, né, de mensurar o metro cúbico. E aí trouxe essa oportunidade. Porque às vezes pensa que é muito pouco o metro cúbico, né? Porque isso. Fala, só 1 metro, é só 1 metro, não, é 1 metro cúbico, é muita coisa, né? É um volume muito grande, né?
que bom que conseguiu cumprir esse objetivo, né? Para que eles tivessem noção do que significa um metro cúbico. Né? Então, era só isso. Eu desejo que vocês continuem esse trabalho, porque eu acho que vai ser muito interessante se fizerem gráficos, né, com a distribuição do consumo de toda a turma, da escola. Eu acho que isso acaba indo para a comunidade e leva a comunidade a se conscientizar de se está gastando mais ou menos do que é recomendado, né? Se está economizando o suficiente. Eu acho que vocês estão de parabéns, a ideia é muito boa, a execução do trabalho por ter sido feita em 2 meses somente, eu acho que foi muito boa também. Eu espero que vocês tenham tempo suficiente e entusiasmo para continuar o desenvolvimento do trabalho, tá? Parabéns. Então, eu quero encerrar por hoje, né? Epa, eu não estou esquecendo, não, né? Agora eu estou tentando me policiar mesmo. A gente teve a apresentação dos 3 trabalhos, eu achei que os 3 trabalhos foram muito bons. Como eu disse ontem e repeti hoje, eu acho que diante de tantas adversidades, acho que os professores e os alunos conseguiram realmente transformar um limão em limonada, porque era muito pouco provável que conseguisse desenvolver os trabalhos. E ano passado a gente viu que isso foi possível, e esse ano, novamente, a gente teve a coragem de fazer outra Senarte virtual, e a gente teve ótimos trabalhos sendo apresentados. Então, eu queria agradecer, parabenizar a todos que participaram e agradecer a participação de vocês. Né? Isso. Alguém quer fazer alguma consideração? Não? Então, a gente encerra a segunda sessão do segundo dia da 11ª Senarte Virtual. Aí, tchau, meninas. Tchau e parabéns, né, moçada, para vocês. Obrigada. Tchau. Parabéns a todos e a todas. Tchau. Obrigada. Foi muito bom essa apresentação aí. Valeu mesmo pela oportunidade. Parabéns aí a todos os trabalhos, viu? Tchau, professora Márcia. Tchau, Tamires. Tchau, obrigada, Tamires, obrigada, Adriano. Nossa, gente, eu fico impressionada, é realmente fazer... Deixa eu parar a gravação. Deixa eu interromper aqui. É realmente